Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Cenário em Vídeo. Hoje, dia 21/8/2020, 11 horas e 17 minutos. Nós temos uma manhã fria em São Paulo, com alguma garoa, né? Muitos lugares aí do Brasil com neve, inclusive. São Paulo tem 11 graus no momento, com garoa. E eu desejo, para quem não tivermos mais contato nesta sexta-feira, um excelente final de semana. Vocês podem aproveitar, especialmente investidores de nível iniciante e intermediário, para assistir o Seja Bem-vindo à Bolsa. Tem aqui na parte alta do YouTube, na descrição do vídeo. Nas descrições, como um todo, nós temos também o nosso Telegram gratuito, o canal do Instagram, Facebook e também o nosso site, onde você pode assinar o Informe Cenário, que é a minha comunicação matinal, cobrindo temporada de balanços e tal. Falando em temporada de balanços, pessoal, ontem a gente teve o balanço da C&A, eu vou fazer aqui. É uma marca, para quem não sabe, uma marca holandesa. Eu descobri que a C&A era uma marca holandesa quando eu fui para a Holanda. Eu não sabia, eu vi uma grande C&A lá, eu perguntei, falei, a marca é holandesa? E me disseram na época, sim. Só que isso faz tempo, isso faz uns mais de 20 anos já. É uma marca holandesa, né, muito bem radicada aqui no Brasil. E o que gerou esse movimento de alta da C&A? Se eu marcar os R$ 10 aqui com uma região de suporte, a gente vai perceber o seguinte. Houve um rompimento falso ontem no intraday. Então foi abaixo dos 10, voltou a trabalhar acima, gera compra. Pode até ser uma compra para guerrilha, para entregar aqui, por exemplo, a 11,30, mas é uma compra interessante. Não. Resistência imediata, ou se não se trabalha, por exemplo, com stop, a máxima de ontem, 10,85, pode considerar um topo, bateu no intraday alguns centavos abaixo, lucro no bolso, senão vai conduzindo a operação. E saiu hoje também os números da AA LR3, setor médico hospitalar. Balanço impactando pouco no ativo, por enquanto negociou 1.600.000, deixa eu apagar. Eu gosto de apagar tudo no gráfico que não seja essencial para aquela leitura nossa de curto prazo, né? Olha, quando a ação reage dessa forma ao balanço, se tem uma coisa que ela não está interessante, né? Então, a não ser que você fale, olha, eu gosto dos fundamentos da empresa, eu vou comprar por assimetria, colocar stop abaixo da mínima do dia anterior, 10,29. Mas não tem um sinal assim que você fale, poxa, a ação está atraente para eu fazer uma compra. Apesar da barra de ontem ser de algum modo algo novo. E a gente tem Cogna, né? Eu detalhei os números no informe cenário. Eu não sei se vocês acompanharam, né? Desde que a Cogna bateu perto dos R$ 10, eu coloquei 6,08 como alvo de uma simetria, né? Essa barra era um sinal bastante claro dessa situação, com alvo em 6,08, que é quando se iniciou aqui o processo de alta, depois uma correção, na verdade é um M. E hoje ela veio no alvo, na verdade assim, o alvo é 6,08, ela veio no 6,010, no 6,10. Enfim, cumpriu, né? E eu, se eu tivesse uma operação vendida, eu teria encerrado, simples assim. Deu um lucro aí de quase 40% na venda. Ninguém pegou a máxima, talvez não a mínima, mas sei lá, 35%, 30%. Né? E agora dá para estudar o papel pensando numa compra, porque assim, quando sai o balanço que é algo relevante, às vezes o negócio vira tal, mas depende, não passa aquela confiança ainda não. Falamos dos ativos fixos, Ambev, aqui na tela, Ambev vai se arrastando para baixo, talvez rumo aos 12,21, né? Fato é, ontem ele esboçou alguma reação, mas nada plenamente confiável também. A gente vai ter B3, SA3.
A B3SA3 ontem deu um sinal forte, mas hoje arrefece, porém trabalhando entre as médias e na parte alta no Marubozu, eu não compraria aqui, né? Mas o sinal até que foi interessante, mas o cenário macro ele não me atrai nesse momento. Foi mais para um day trade para quem gosta aqui ontem, né? Vamos falar do DI1F25. DI1F25 aqui na tela. Nós tivemos praticamente ali na esteira do movimento que ocorreu no dólar, né? Nós tivemos uma queda muito forte no intraday. Isso daqui deve ter pego muita gente que estava na compra de surpresa. E lembra que eu falei para vocês, pessoal, que tem que ter bastante cautela quando o DI estava aqui em cima, que existia um ponto de stop intraday, que era o 6020, é isso que a gente quer dizer. Em movimentos voláteis, você não pode, por exemplo, pegar uma compra aqui na média ou no teste dos 5.630 e devolver tudo. Se você tivesse colocado o stop no 6.020, teria preservado o lucro, poderia pensar numa compra novamente agora, enfim, ficar líquido, mas não teria devolvido o lucro. Então, tudo depende da volatilidade, se o stop é no intraday ou se o stop é próximo ao fechamento, no aftermarket, enfim, no leilão. E o IFNC, ele entendo que ele continua devendo o teste do 9.840. Desde a sessão, a gente pode dizer praticamente aqui, né? Olha, já há pelo menos 2 semanas, bom, trabalhar acima da média, aqui é 1 semana, 2, praticamente há 3 semanas, o IFNC trabalha abaixo das médias, seja de 21 ou de 5. Então não é um mercado forte, continuo achando que vai testar os 9.840. Quando a gente pega ações de bancos, né? Demonstra fraqueza. Semana passada, por exemplo, o Banco do Brasil fechou a 33,18 a 32,71, uma leve queda, mas uma inclinação de baixa. Eu não vejo uma situação. Às vezes eu brinco, o mercado está dando sopa, está pedindo me compre com as mãozinhas erguidas, não é o caso. É a mesma coisa de Bradesco, ó, abaixo da média de 5 há quase 2 semanas. E Tube, a mesma leitura. Então, definitivamente, nos bancos, né, nós estamos nos guiando pelas médias aqui. É uma tendência de queda muito tênue, mas que pouco a pouco vai moendo os comprados. Né? Você pega, por exemplo, o fechamento do dia 14, 24,67, tá 24,08. Não é uma grande queda, é uma queda leve, mas aos poucos vai descendo, vai escorregando aqui o ativo. E se o cenário pesar, 22,62 seria alvo. O minério de ferro caiu 1,5% na China. Vamos ver o impacto na Vale 3. A Vale 3 ela não prosperou no rompimento de R$63, só que também ela tem uma LTA, né, aqui como suporte. Eu acho que somente a perda da mínima de ontem, 6167 em fechamento, poderia trazê-la aos 60, mas é um cenário que eu acho possível, entendendo que haverá uma correção mesmo que leve no minério de ferro. E aí vamos ver petróleo e Petrobras. A gente tem feito o estudo do petróleo Brent. O petróleo Brent está caindo 1,16, isso é normal. Depois de um forte período de alta, mesmo que tenha sido uma alta arrastada. A minha ideia para o petróleo Brent é alguma coisa em torno de $43 no início da próxima semana. Aí a gente volta aqui para falar da Petrobras. Petro 4 aqui na tela. A gente tem a Petro 4. A Petro 4 sentiu uma linha de tendência de baixa. Ela tentou algumas vezes entre os dias 11, 12 e 13 de agosto passar, não conseguiu. A mesma coisa nos dias 18, 19 e 20. Qual que é o caminho provável? O teste dos 22 e 15, que é um suporte imediato, né? Suporte imediato. Então ela tem aqui nos 22 e 15 um suporte imediato.
E eu acho que é para lá que ela caminha. Se o cenário pesar, fecha o gap, eu acho que vai fechar o gap aqui nos 22,05. É a minha opinião. Então, esses são os estudos dos ativos fixos. Então vamos observar aqui a Bolsa da China, falando inclusive do gráfico semanal. A Bolsa da China fechou, uma alta de 0,61. Ela cumpriu o alvo aqui em 3456, 3458. Cedeu, é um sinal. O que a gente tem aí? A gente tem praticamente um doji lápide. É um sinal no semanal que ele chama sim a atenção, correto? Aí nós vamos ter aqui uma espécie de uma mistura de cunha e canal. A gente poderia pensar alguma coisa mais ou menos assim, com rompimento falso, ou algo, acho que assim faria mais sentido. Então digamos aí que ela rompeu a Bolsa de Xangai e não se manteve. Isso deve trazer para a parte baixa aqui da figura, pelo menos para testar alguma coisa por ali 3,320. Daqui a pouco a gente vai ter o fechamento das bolsas na Europa, né? Vamos ver aqui. 1,68 de queda em Paris. No índice DAX a gente está falando em queda de 1,26 na semana. E aqui na Bolsa do Reino Unido 1,64. Vamos ver os gráficos diários, né? Isso por enquanto, né? Pode ter alguma... Deve até ter alguma oscilação até o fechamento. A Bolsa, por exemplo, de Londres, eu entendo isso daqui como uma espécie de Twin Towers ou pinça de topo. O objetivo primário foi cumprido, aquele objetivo mais óbvio, né, no 5.980, mas eu não duvidaria de um teste de 5.857, e a gente tem a formação agora de um ombro cabeça-ombro aqui, né, se a gente observar em detalhes, e os 5.980 seria a neckline, está levemente acima nesse momento, resistindo à compra, brigando em uma região de suporte. Daí a gente tem aqui o índice DAX na Alemanha, que opera sob efeito de um arame após o fechamento de gap, que no mínimo eu entendo que vai testar a região de 12,1517, quem sabe o 12,255, né? Teria um ombro, cabeça-ombro aqui, seria forçar um pouco a barra, mas de algum modo ele está escondido, enigmático ali. E eu acho que na Bolsa de Paris, penso eu, sim, temos um ombro, cabeça-ombro. Né, a neckline eu considero o 4.843, que no mínimo vai trazer para um teste de 4.763 aqui, ou da própria LTA que a gente tem aqui na tela, pessoal. Ok? Então, até por simetria, o teste da LTA e dessa região de fundo, para mim aqui é o cenário bem mais provável no curto prazo, ok? Aí a gente já falou do petróleo Brent, vamos falar do Bitcoin aqui na tela. Bitcoin na tela. Então vamos lá. O Bitcoin, vamos ver no gráfico semanal qual que foi a movimentação. Então no gráfico semanal a gente está falando, vamos dar um zoom aqui na tela para ver essa criptomoeda, uma queda de 1,64 na semana, está deixando um candle vermelho no semanal que requer alguma atenção. E vamos ver aqui no gráfico diário, a gente já tinha comentado, né, que havia aqui uma pinça de topo que traria o preço aqui para até a LTA, correto? Então trouxe o preço aqui na LTA. Eu acho que o objetivo, por exemplo, quem trabalhou vendido, pouca gente consegue, né, porque na maior parte das casas só trabalha comprado. Objetivo na média, aqui é uma região de compra. Olha, pessoal, eu não compraria, mas para quem compra, o stop está claro, abaixo da mínima do movimento aqui, aos 11.575. Mas para quem comprou aqui embaixo, eu acho que é lucro no bolso. Perdeu os topos imediatos, ó, o 12.100 e depois o 12.080, esperar uma nova oportunidade mais clara. Eu acho, aqui no caso do Bitcoin, que nós temos uma simetria em V e que o Bitcoin virá nos 11.150. É a minha visão, a minha opinião sobre esse ativo. E aí DXY na tela, o dólar
contra uma cesta de moedas. Nós temos o algo novo por algumas razões. Eu considero dias 18 e 19 uma pinça de fundo. Há um rompimento falso de 92,52 e do 92,55. Subiu, corrigiu na parte alta do Marubozu e está subindo. Eu creio no rompimento da média móvel de 21 períodos, então entendo que o dólar tem mais algum espaço para apreciação. E o VIX, ele rompeu essa cunha que a gente aponta aqui na tela, voltou para fazer um pullback, superou a média e está fazendo pullback aqui, batendo na porta aqui para testar a LTB como suporte com a ajuda da média de 5 períodos. Se eu operasse VIX, eu operaria comprado nesse momento, talvez comprando agora aos 23 para entregar aqui aos 28. Caramba, é um trade ousado, maluco tal, mas é o que eu faria. Ok? E aí nós temos o EWZ, a ETF brasileira negociada em Nova York. Vamos ver o desempenho dessa ETF na semana. EWZ é como se fosse o BOVA11 lá fora. Semana passada caiu 1,70, na retrasada caiu 3,96, essa semana cai 4,26. No semanal fica bem claro a simetria em V, o alvo dessa simetria é 28,08. Eu tenho falado isso há algum tempo já, então 28,08. Ele é um alvo dessa movimentação, então continuo achando isso, sem novidades. E no caso aqui falando dos benchmarks americanos, vamos ver aqui primeiramente semanal. Nós temos aqui alta de 0,52 para o S&P. Nós temos queda de 0,49 no Dow Jones e no índice Nasdaq de tecnologia. Nós temos alta de 2,60 e ele sobe, ele está na máxima das máximas das máximas, né? Exatamente neste momento trabalhando... a máxima histórica intraday foi 11,309, então 11,306. Então não tem um sinal de topo. É impressionante, eu não sei se com a corrida eleitoral entrando no radar se pode ter alguma modificação. O Dow Jones também, aparentemente uma correção para aproximar a média de preço. A não ser que perca a mínima de ontem no 27,526, faria um mini pivô de baixa, mas ainda teria que materializar esse movimento. E o S&P também na máxima histórica sobe fortemente, somente a perda de ontem também faria, sabe aquela história? Monta um fundo, sobe, frustra, aí poderia trazer o... Inclusive eu acho que é o caminho mais provável, o S&P testar a média de 21 e essa LTA, linha de tendência de alta que nós temos aí na tela. Ok? Que seria um movimento leve, inclusive, aqui de teste. E voltando para a gente falar aqui de... Aí falamos do dólar, ontem eu acho que eu não fiz o dólar, inclusive. O dólar, vamos ver o diário. Bom, vamos ver primeiro o desempenho no semanal. Então vou colocar aqui WDO. Fica fácil de ver aqui no... O dólar ele teve uma alta de 3,42 até agora. No semanal nós temos um fundo, topo fundo. O rompimento de 5.514 acionou um pivô de alta. Eu falava sobre isso há umas 2 semanas atrás já. E no diário nós temos, só que está desatualizado, aqui eu vou trazer o intraday. Aí eu ponho o gráfico diário do dólar, né? É isso, ele estressou a região das médias aqui, respeitou, e ao romper toda essa região de resistência não está passando a minha reta, ela se torna suporte, né? Por isso que leva a esses movimentos mais contundentes. Observando aqui um gráfico intraday, o dólar ontem caiu fechando este gap aqui sob efeito do Banco Central, né? E hoje, logo após a boca do gap, ele encontrou suporte, que nos leva a crer no fechamento não, numa busca aqui no preenchimento, na conclusão de uma simetria em V. 5674, é isso? Vamos ver aqui. 5674 e 500 é o ponto mais exato aqui que a gente achou aqui na tela, né? Então 5674 e 500 é o mais provável, comprimento da simetria em V.
Aí nós temos vamos ver o BOVA11 no semanal. O BOVA11, vamos aqui observar. Ele, no momento, tem uma queda de 0,09, está praticamente de lado, só que fazendo mínimas e máximas mais baixas sucessivamente. Vamos ver o gráfico aqui, o gráfico diário. Ele tentou durante essa semana superar essa LTB, não houve sucesso, né? Praticamente das 5 sessões da semana, em 4 ele se aproximou das médias e da LTB, né? As médias e LTB estão próximas, isso dificulta uma leitura, uma tomada de tendência. O Ibov, ele segue o mesmo caminho. Se a gente pegar o fechamento do dia 14, 101.353 está 101.163, está praticamente de lado, trabalhando em torno das médias de forma errática, em alguns momentos intraday, um pouco para cima ou para baixo, mas volta na órbita das médias móveis aqui, né, trabalhando ao redor, girando ao redor das médias. E quando a gente pega o mini índice, a mesma coisa. Se nós tomarmos como base aqui o fechamento do dia 14, 101.590, está levemente abaixo. E as 4 sessões de terça para cá estressando a região das médias também e da LTB, que ou pelo menos tenta conectar os topos. Fazendo um estudo, né, tem que ver quem é corajoso para vender nesse ponto, mas aparentemente, o que a gente teve ontem? Uma forte alta, depois um rompimento falso de 101.675. Só que o mercado veio num suposto eixo aqui de M a 100.765, tentou 2 vezes e não violou. Aí ele volta a subir, né? A impressão que dá é que a gente tem um desenho de um ombro, cabeça a ombro, com a neckline talvez na mínima do dia, 100.565, 100.550 por aqui. Né? Então é a impressão que passa. Talvez a gente tenha a formação de segundo ombro, mas a grande questão o mercado tem uma memória compradora absurda, né? Quando abre caindo, ó, por exemplo, no dia 17, abre caindo, recupera tudo, volta, aí depois corrige no dia 19, no dia 20 abre caindo. Quer dizer, a memória compradora, ela insiste, né, em se manifestar quando tem uma queda, e geralmente, muitas vezes, guiada pelas bolsas norte-americanas, volta a subir de forma impressionante, ok? Então, pessoal, é isso. Eu conto aí com seu like, compartilhe o vídeo, fale da Top Traders nas suas redes sociais, visite a descrição dos nossos vídeos. Além de saber o que a gente estudou naquele dia, você tem acesso ao Telegram gratuito, Instagram, Facebook, vá lá, curta as fotos, siga a gente no Instagram, e tem acesso ao site também. A página inicial te oferece a possibilidade de assinar um informe cenário, ter contato conosco na parte da manhã, ficar bem preparado para o pregão. Saúde e paz a todos, seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Um excelente final de semana, pessoal. Valeu!